Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Marcel e hoje, nesta aula, nós vamos finalizar essa última etapa praticamente aqui do nosso GET, né? Que a gente começou aí já algumas aulas, né? E como a gente está organizando, né, o nosso projeto em camadas, então praticamente cada aula a gente preparou o ambiente primeiro, né? Organizou. E aí praticamente cada aula a gente está desenvolvendo aí uma camada. Bom, chegou o momento agora, né, de testar a nossa aplicação e terminar algumas configurações, inclusive que a gente não realizou ainda, mas que a gente vai realizar agora, até para a gente conseguir finalizar, né, e fazer esse teste aqui e ver se essa API ela vai de fato estar funcionando ou não, tá? Bom, no final da última aula eu fiz aqui um teste, tá? Tentei rodar a minha aplicação, meu app, só que ele me deu um problema, tá? Por que que ele me deu esse problema? Primeiro, eu não terminei de configurar o Prisma, tá? Que é a nossa dependência que vai manipular dados no banco de dados. Eu não disse nem ainda qual é o banco de dados, qual é o nome do database, então nada disso eu apresentei ainda na minha aplicação, tá? Mas chegou o momento da gente fazer algumas dessas configurações, tá? E aí eu vou ensinar vocês como fazer essas configurações e inclusive alguns comandinhos que a gente vai ter que rodar, né? E aí já até alertando um pouquinho que o Prisma, né, no momento que a gente está gravando aqui esse vídeo, ele fez uma atualização, né, do Prisma Client, que a gente instalou aqui na aplicação, então tem alguns ajustes que a gente vai precisar estar fazendo aqui, tá? Bom, vamos lá para a gente poder então fazer essas configurações. Primeira coisa, né, aqui o código já está pronto, né, deixa eu até dar um salvar aqui para não perder nada. Então, primeira configuração que a gente tem que fazer, vamos no arquivo .env, tá? Esse arquivo .env, ele está localizado na raiz do projeto. Ele existiu dentro do seu projeto, né, caso você não tenha visto, né, tem vídeos anteriores que é quando a gente instala o Prisma, a gente roda um comando até para a gente inicializar o Prisma. E aí, na hora que ele dá essa inicialização, o que ele faz? Ele cria a pastinha Prisma, tá? Que a gente já vai falar sobre ela, cria o arquivo env e, inclusive, cria para a gente o gitignore, né? Que são os arquivos para a gente ignorar na hora de subir para o GitHub, né? Tá? Então, vamos começar falando aqui do env, né? Que ele é um arquivo importante aqui para a gente. Bom, o que esse arquivo env ele tem, tá? Basicamente ele tem aqui uma variável chamada de database URL e aqui ele tem ele já vem na verdade com um exemplo, né? Deixa eu até fechar aqui. Ele já vem com um exemplo de como conectar o Prisma no PostgreSQL, tá? Que é um outro banquinho de dados que a gente pode estar utilizando. No nosso caso, eu não estou utilizando o Postgre, então eu estou usando o MySQL. Então, obviamente, eu vou apagar toda essa linha. Vou selecionar ela aqui, apagar. E eu vou precisar colocar as configurações aqui do próprio MySQL. Caso você vá utilizar um outro banco de dados, eu recomendo que você entre, né, na documentação do Prisma, tá? E aí você veja como escrever essa URL para fazer a conexão com o banco. Tá? Se você estiver utilizando o MySQL, aí você vai seguir algo muito parecido com o que eu vou apresentar para você aqui agora, tá bom? Então aqui o que você vai fazer, né? Você vai colocar lá MySQL, que é o banquinho de dados, // você vai colocar o usuário, tá? Que no meu caso aqui eu estou usando o usuário root, né, de conexão, / e aqui vai ser a senha, tá? Você vai colocar a senha do seu banco. É claro que eu não vou colocar, né, a senha aqui agora, depois eu coloco, tá? Até para não ficar gravado aqui qual é a senha, né, do meu banco de dados aqui, que inclusive eu uso como em outros projetos aí que eu faço, tá? Então aqui é a senha, tá? Então essa senha aqui você vai substituir, lógico, aqui o usuário, né, se você estiver utilizando o root, se for outro você coloca, a senha que você tem no seu banquinho de dados, tá? Eu vou deixar aqui, né, a palavra senha, mas aí depois, antes de executar, eu ajusto, tá? Então eu vou colocar a senha,
arroba, e aí você vai colocar aonde que está o banco de dados, tá? No meu caso, o banco de dados está local, até porque a gente está ainda na fase de desenvolvimento. Então aqui eu vou colocar como localhost, tá? No caso de vocês, se não tiver local, aí você vai colocar o IP do servidor. Se o banco de dados já estiver na nuvem, você vai ter uma URL ou um próprio IP. Então você vai colocar aqui o caminho do banco de dados, tá? No caso do MySQL, a gente precisa informar inclusive a porta, tá? Então o MySQL ele usa a porta 3306. E aqui do lado você vai colocar uma barra e você vai colocar o nome do database. No meu caso, ó, eu já tinha até mostrado aqui em aula anterior o script, né, para você poder estar criando, né, aí o seu banquinho de dados, tá? No meu caso, eu criei um banquinho chamado DB Livraria. Esse é o nome do meu database. Então é esse DB Livraria que efetivamente eu vou colocar lá na nossa aplicação, tá? Então, barra o nome do database. Bom, tá aqui configurado, tá? Então já fiz aqui a minha configuração. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajustar um outro arquivo, tá? Então eu vou fechar esse arquivinho aqui. E agora você vai abrir a pastinha Prisma no esquema.prisma. O que é esse esquema.prisma que a gente tem aqui, tá? O esquema.prisma é um arquivo de configuração para que você possa criar o banco de dados, criar suas tabelas, enfim, tá? Então o Prisma, ele possibilita que você trabalhe de duas formas. Você pode trabalhar via ORM, que é uma forma do próprio Prisma administrar as tabelas, e aí você utilizar o Prisma para fazer select, para fazer um insert dentro do próprio ORM. Então, ou seja, a gente não iria escrever os scripts SQLs, tá? Eu não precisaria escrever o script, eu iria simplesmente acionar, né, aqui o meu objeto e ia mandar ele fazer um find. Então ele ia ter um método lá que é um find, e aí ele automaticamente já ia retornar lá todos os dados. Só que a gente perderia a parte, né, de usar o script do banco. Então é importante que você saiba que no mercado de trabalho você tem duas formas de você utilizar as suas dependências, né? No caso pode ser o Prisma, mas se você estiver fazendo em Java, você tem o Spring, né? O Spring Boot que você pode também estar utilizando. E você tem duas formas de utilizar. Você pode utilizar ele sem o ORM, que é onde você vai montar os scripts SQL, ou você pode utilizar o ORM, que aí você não precisa usar os scripts SQL, mas ele já tem métodos para fazer várias coisas, tá ok? Vale ressaltar que tem scripts SQL, principalmente aqueles selects mais complexos, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade, tá? E aí pode ser até que você tenha que misturar um pouquinho, né, esses estilos de programação aí dentro do seu projeto, tá? Eu não optei de usar o ORM porque eu quero mostrar via script SQL, até para que você tenha essa percepção, né? Você que conhece um pouquinho de banco, até para que você possa utilizar os comandinhos do banco dentro da sua aplicação, tá bom? Bom, o que a gente precisa configurar aqui nesse esquema.prisma, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser arrumar o provider, tá? Que ele está configurado para o Postgre e não é, a gente usa o MySQL, tá bom? Então você vai mudar aqui de PostgreSQL para MySQL. Legal. A URL, essa URL ela está apontada para o arquivo env, que é o nosso database URL, tá bom? Então o que acontece? Aqui não precisa mexer, tá? Você não precisa estar mudando, porque ele automaticamente vai apontar para a nossa variável, né, que está lá no env, tá ok? Inclusive, nesse momento, eu vou dar uma pausa, né, aqui no vídeo e eu vou ajustar a senha do meu arquivo env, tá bom? Então, vou fazer um cortezinho aqui, até para eu poder colocar a senha do meu banco de dados, porque agora a gente vai precisar atribuir alguns comandos. Prontinho, tá? Já fiz aqui as configurações, né? Arrumei o meu arquivo env, tá? Para colocar a senha do meu banco. E aí agora a gente vai
para a parte, né, onde efetivamente a gente precisa rodar alguns comandinhos via prompt, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte, tá? Eu geralmente gosto de mostrar aqui um ou dois comandos, né, que são importantes aqui para que você consiga rodar o seu projeto. Então a primeira coisa, né, até vou dar um clear aqui para não misturar com nenhum outro comando. Então o que acontece? O primeiro comandinho, né, que você pode rodar aqui na sua aplicação é o comando do... a gente tem um comandinho do migrate e a gente tem o comando do generate, tá? São dois comandos muito importantes. O migrate a gente usa quando a gente precisa que o nosso Prisma, né, o nosso esquema.prisma, controle o nosso banco de dados, inclusive criando dentro do banco de dados novas tabelas, tá? Já o comando generate, ele vai apenas fazer um sincronismo, tá? Eu vou rodar primeiro o comando do generate, a gente vai fazer um teste, e aí depois eu comento um pouquinho sobre o migrate aqui para vocês. Bom, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo, eu preciso ter certeza que eu estou na raiz do meu projeto, então eu vou dar um ls aqui, tá? Até porque pode ser que ele precise do Node Modules, né, para fazer algumas coisas. Estou vendo que eu estou na raiz do meu projeto. Agora, eu vou rodar esse comando aqui, ó, npx. Quando a gente coloca o npm, é porque a gente quer buscar do repositório, né, de dependências do Node, para a gente poder instalar ou a gente remover alguma dependência. Quando a gente usa o npx, a gente vai rodar algum comando aqui dentro via prompt do terminal, tá? Então, no caso, não é npm, aqui realmente é npx. npx prisma generate. Então, eu vou começar com esse comandinho aqui, que é o npx prisma generate. Vamos ver se esse comando aqui ele vai conseguir fazer o sincronismo para a gente com o banco de dados. Pode ser que na hora que eu rodar esse comandinho ele demore um pouquinho, porque ele pode precisar baixar alguma coisa da internet. Então, vou rodar aqui esse comando. Aí ele precisou fazer aqui alguns downloads, tá? E aí o que você observa, né? Aparentemente, né, ele deu aqui que foi tudo feito com sucesso, tá? E aí o que ele fez? Ele fez um import. Ele baixou aqui no seu projeto alguns arquivos do Prisma Client. Então, não sei se de repente você percebeu, na raiz do seu projeto apareceu essa pastinha aqui, ó, Generated, tá? Essa pastinha Generated tem algumas configurações do Prisma Client que a gente vai precisar, obviamente, para a gente poder estar trabalhando aqui com o nosso projeto, tá? E aí o que é importante ressaltar? Que aqui dentro, né, do Generate, tá? A gente precisa fazer um ajuste lá no DAO. Então, lá no livro JS, que está dentro do DAO, isso em algumas aulas anteriores, a gente fez um import de uma biblioteca que estava dentro do Node Modules. Neste momento que a gente está produzindo esse material para vocês, o Prisma Client ele teve uma nova versão. Então, caso você de repente utilize, né, aí no seu projeto ou utilizava uma versão anterior do Prisma Client, essa linha era a linha que fazia o import da dependência do Prisma Client. Agora, na nova versão, isso aconteceu aí coisa de 1 a 2 semaninhas atrás, tá? Essa nova versão, eu não aponto ela para o Node Modules. Eu preciso apontar ela para dentro dessa pastinha do Generated, na qual ela foi criada aqui no nosso projeto. Então, eu vou apagar, e aí eu vou fazer o seguinte, ponto barra, porque eu estou dentro do DAO, ponto barra, tá? E aí eu vou entrar na pastinha Generated, e eu vou apontar para a pasta Prisma, tá? Então é essencial que você faça essa mudança lá no livro.js que está dentro do DAO. Então você vai tirar aquele @prisma client e você vai apontar para essa pastinha aqui que acabou de ser criada dentro do seu projeto.
através lá do comando npx prisma generated, ok? Bom, salva, né, lógico. Uma vez que não deu erro aqui dentro do projeto, tá? Na hora de rodar o comando, muito provavelmente, é lógico, se não tiver outros erros de programação, a gente já vai conseguir rodar a nossa API. Então, olha que legal. A API já está aguardando requisições. Claro, nesse momento você precisa ter muita calma. Não é porque apareceu a API aguardando requisições que a nossa aplicação está 100% correta. Na verdade, o que acontece? O fato dele ter caído aqui é que não houve nenhuma inconsistência de import das dependências. Mas se aqui, por exemplo, eu escrevi uma letrinha errada, coloquei aqui um comando errado, ele vai apresentar um problema ainda na hora de executar, tá? Mas isso daqui pelo menos já é uns 50% de chance de estar certo, né? Ou pelo menos a gente eliminou 50% de erros mais básicos aqui, tá ok? Bom, como que a gente vai testar essa API? Por enquanto, eu vou fazer um teste no navegador. Então eu vou abrir aqui o meu navegador, no caso eu uso o Chrome, tá? Mas você pode usar qualquer navegador. Depois a gente vai testar isso daqui numa ferramenta, né, que é no Postman, mas eu não quero falar sobre o Postman agora. Na verdade eu quero já testar, quero ver se está funcionando aqui esses códigos, até porque a gente já está há várias aulas escrevendo, né, as camadas e até agora a gente não viu esse resultado, tá? Então o que eu vou colocar aqui no meu navegador? http localhost, já até trouxe aqui uma outra assinatura, localhost 8080, que é a minha, eu até vou escrever, né? Pode ser que às vezes aqui no vídeo ou na gravação, né? Pode ser que não fique tão visível aí, né? Aqui no navegador. Então eu vou colocar assim, ó, http, que aqui eu consigo dar um zoom maior. Apesar que já está no máximo aqui. Mas aí fica mais fácil para você poder visualizar. Então, http localhost 8080, que é a porta que a gente configurou. Barra, e aí agora você vai colocar o que? A assinatura do endpoint que nós fizemos aqui na aplicação. No nosso caso, é o V1, que é a versão da nossa API, barra livraria, cuidado para não escrever errado, barra livro, que é o nosso endpoint, tá? Do jeitinho que você escreveu aqui, obrigatoriamente você precisa estar colocando. Muito importante, aqui não deve se utilizar letra maiúscula, não deve se utilizar acento, cedilha, tá bom? Então planeja direitinho os endpoints com as assinaturas mais condizentes aí com o padrão. Bom, vou jogar aqui, né? Colar. E agora chegou o momento da gente fazer um teste. Vou tirar aqui o Notepad, até porque se der algum erro, vai aparecer aqui no terminal, tá? Então, vou dar um Enter. Olha que legal, não tivemos erro na nossa programação, hein? Poxa vida, que bacana. Então, opa, é isso mesmo. Tá certinho, ó. Então, o que ele... Só estava conferindo aqui, né? Para ver se ele voltou aqui os atributos certinho. Então, o que chegou aqui na nossa aplicação? Chegou um JSON, status true, status code 200, o nosso response. No meu caso, eu tenho 3 livros aqui, né? Eu fiz um insert de 3. Eu vou, até para título de teste, né? Até para a gente garantir que ele realmente está pegando do banco de dados, eu vou inserir um novo livro, que seria um 4º livro aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aqui até porque depois a gente vai apagar, né? Então eu vou colocar aqui um 4º livro. Vou chamar ele aqui de MySQL. 10ª edição. Aqui vou colocar um descritivo, né? Vou chamar ele de livro de comandos do MySQL, bonitinho.
o ISBN, né? Vou inventar aqui um número qualquer, até porque agora não é importante para a gente, tá? Um número real. Preço, né? Vou jogar aqui um valor de R$ 50,99. E aqui seria a URL do livro. Eu vou deixar essa URL aqui mesmo, tá? E aí vou executar esse insert. Então, eu estou inserindo um quarto livro. Beleza, foi inserido. Se eu vier aqui no meu navegador, ó, e der um F5, olha o livro do MySQL aqui, ó, bonitinho, do jeitinho que a gente acabou de cadastrar, tá? Então, automaticamente, sem parar a minha API, sem eu precisar dar restart na minha API, automaticamente o quarto livro, né, ele já apareceu aqui na nossa estrutura, tá? Para deixar a nossa API mais interessante ainda, ó, o que eu ainda vou fazer aqui, ó? Vou fazer só um ajustezinho aqui nela, para a gente deixar ela mais bonitinha, ó. E aí, lógico que a gente vai precisar dar uma paradinha aqui na API. Então, eu vou lá na minha controller, por exemplo, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nos dados de retorno, eu vou criar aqui um atributo, né, no meu JSON, que eu vou chamar ele de... Deixa eu pensar aqui. Colocar aqui, né? Depois a gente pensa num atributo, num nome mais plausível. Eu vou colocar uma quantidade de itens. Ou melhor, vou colocar aqui, ó, itens. Nesse itens eu vou falar o seguinte, result.length. Ele vai me trazer a quantidade de itens, tá? No caso aqui, a quantidade de filmes. Só para poder facilitar a vida do front-end, ó. Então, vou parar a minha aplicação, rodar de novo. E aí agora, ó, deixa eu abrir aqui o navegador. Vou dar um F5. Olha só. Então, eu já tenho 4 itens aqui, ó. Tá? Eu até vou colocar itens, né, com M, né, que é o padrão em inglês, para poder ficar padronizado aqui, né? Então, itens. Aí vou parar aqui a API e vou rodar de novo. F5. Beleza. Então, eu já estou, inclusive, dizendo quantos itens foram encontrados, tá? Olha que legal, tá? Então, eu já consigo ter o retorno da minha API num padrão JSON, tá? Que é um dos principais objetivos de quando a gente monta, né, uma API aqui no back-end. Só para a gente poder testar o erro, né, pelo menos um retorno de erro. Então, eu vou entrar aqui no meu banquinho de dados e eu vou fazer um delete from tbl livro. Aí aqui no Workbench tem que colocar um where, né? Where id maior que 0. Ou seja, eu vou apagar todos os livros que eu tenho. Tanto que se eu rodar um select aqui, ó, eu já não tenho mais livro, tá? Olha só, vamos ver, né, se tá certinho. Vou dar um F5 aqui. Olha que bacana o que a nossa API fez. Ela retornou um JSON false, status code 404, e ela trouxe uma message, não foram encontrados dados de retorno, que é justamente o que a nossa controller, cadê ela aqui, ó? Justamente o que a nossa controller retornou. Quando eu não tenho itens no meu array, ele retorna um 404, tá? Então, até para você perceber a importância da controller, né? É ela que vai fazer esse tratamento e ela que vai fazer as minhas devolutivas, tá? Até para a gente poder ter aí um resultado mais interessante, tá ok? Vou inserir de novo, né? Ó, percebam que eu não estou parando a minha API, tá? Então, vou inserir de novo, vou inserir um livro só esse daqui. F5, aí agora ele retornou um item, que é o livro que eu acabei de inserir, tá? Então, isso significa que a nossa API, ela já está funcionando. Muito importante, tá? Sempre que você montar a sua API, recomenda-se que você sempre encaminhe no corpo da requisição
um JSON, tá? A gente poderia já mandar um array, né, logo de cara, mas eu particularmente não acho legal quando a gente faz uma API e ela retorna uma estrutura de dados que não é um JSON, né? Que é a estrutura padrão que a gente tem ali quando a gente pensa, né, no protocolo HTTP, né, o que vai, o que volta. Então o JSON é um tipo de dados que ele é padronizado, tá? Então eu sempre gosto de voltar sempre o JSON e nunca voltar um array logo de cara, não que seja errado, tem muitas APIs que voltam dessa forma, mas eu acho que se a gente consegue criar, né, uma estrutura mais apresentável, digamos assim, com certeza absoluta a gente vai ter um projeto mais interessante e mais completo aí, tá bom? Bom, testa a sua API, verifica se ela está retornando os dados, insere alguns dados no banco de dados e agora é o momento de vocês verem funcionando um pouquinho de todos esses códigos que a gente veio escrevendo aí nas últimas aulas, tá bom? Se você conseguiu fazer, se você teve sucesso, né, ali nesse seu projeto, fica um desafio, que é o que a gente vai fazer depois na próxima aula, no próximo encontro. A gente vai fazer um filtro pelo ID. Então eu vou receber o ID na minha API e eu vou buscar isso no banco de dados, tendo ali o retorno, que é justamente o livro encontrado, tá? Então se você conseguir, já vai fazendo isso e aí na próxima aula você confere para ver se você fez certinho ou se tem alguma coisa que de repente a gente poderia estar melhorando aqui na nossa aplicação, tá ok? Bom, a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se teve bugs, tenta resolver, dá uma olhadinha de novo no vídeo, passa todas as etapas, conserta aí os problemas de vocês. Qualquer coisa, escreve, né, ali nos comentários embaixo, que aí também a gente dá algum suporte, a gente dá ali alguma orientação, tendo como base o erro, né, aí lógico, né, coloca ali mais ou menos o descritivo do erro, e aí a gente tenta ajudar vocês, tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo encontro para a gente poder dar continuidade nesse projeto aí, tá ok? Muito obrigado e até a próxima, e a gente fica por aqui. Valeu!